Boa noite, sejam muito bem-vindos, né, a mais uma live agora, a live do caos ao lucro na marcenaria. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui. Aqui a gente fala de coisa muito séria, né, a ideia aqui é compartilhar conhecimento, ajudar você a sair daquele sufoco nas contas ali no final do mês. A gente também compartilha conhecimento para que você possa organizar a sua marcenaria, né, ter lucro de verdade, porque não adianta você somente fazer um móvel bonito, se no final das contas, se no final lá do mês o dinheiro não sobra para você, né? Então, no papo de hoje, como precificar com lucro, né? E como não apenas, né? E como fazer essa precificação sem ser da forma de pegar o material e dobrar o valor e cobrar aquele valor do seu cliente, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Boa noite a todos. E é isso aí, né? A live hoje é como precificar com lucro e não apenas dobrar o valor do material. E a gente sabe, né, que tem muita marcenaria perdendo dinheiro somente porque não sabe precificar. Nem percebe, né? Exatamente. Não percebe que está perdendo dinheiro porque não aprendeu a precificar. Porque precifica, né, dessa forma conhecida no mercado há muitos anos, que você pega um número aí, a gente fala multiplicar por 2, mas cada um escolhe um número, pega o custo do material, multiplica por aquele número, sem saber que número é esse, sem entender que número é esse, e fica aí torcendo para que no final dê certo, dê o valor certo e ele tenha lucro. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa trabalha e não vê o lucro no final, e não entende por quê, e não sabe por quê, né? E muitas vezes, há vários possíveis erros, mas na maioria das vezes o erro é porque a pessoa não sabe precificar, não aprendeu a precificar da forma correta. E o mercado, gente, está cada dia ficando mais competitivo, e porque, afinal de contas, hoje em dia, né, você pode terceirizar, muita gente começa aí entrando nesse mercado de marcenaria com tudo terceirizado, né? Compra material já cortado, facilitou muito para qualquer um entrar no mercado de marcenaria. Então isso faz com que muito mais pessoas entrem no mercado de marcenaria, né? Só que infelizmente muitas dessas pessoas que estão entrando também não estão, né, se profissionalizando, né? E não estudam a melhor forma de precificar. Então entra mais gente precificando errado e fazendo conta errada. E o cara continua lá trabalhando sem ver dinheiro e prejudica todo o mercado. E é isso. E se você não aprender, você vai entrar nesse mercado dessa mesma forma e vai ficar nesse mercado dessa mesma forma. E aí vai sair do caos, né? O que a gente fala aqui é como sair do caos financeiro da marcenaria e ter lucro, né? Porque tem muito dono de marcenaria, gente, perdendo dinheiro e nem percebe. O cara só joga o preço lá, né, no olho, dobra o valor do MDF, acha que está certo, né? Passa aquele valor para o cliente, só que depois você fica sem entender por que no final do mês não tem dinheiro no caixa. Então a gente está chegando agora no final de julho, né? Muitas marcenarias vão olhar no final do mês e não vai ter dinheiro no caixa, não vai ter dinheiro sobrando. E às vezes a culpa é do mercado, a culpa é da concorrência, então tem um monte de culpas aí no meio, mas às vezes a pessoa não olha para dentro da marcenaria. Então a gente vai destravar isso aqui nessa live hoje, tá bom? Então já começa a falar como é que você precifica, já coloca aí na nossa live como você precifica como na sua marcenaria? Vai só no material vezes 2 ou você faz diferente na sua marcenaria? Porque eu sei que existe metro, 2.3, existe cobra, enfim, de várias formas, né? Então a prática de você multiplicar material vezes 2, ela é uma prática muito comum. A gente entende o porquê e a gente entende o porquê isso acontece, né? Porque pode falar. A prática do metro quadrado também, a gente fala muito, que a gente já pegou, né, muitos alunos fizeram curso com a gente, quando eles entravam no curso, né, eles falavam, eu precifico por metro quadrado. Né? Aí eles aprenderam a precificar de outra forma, mas é uma prática ainda muito comum também, a prática do metro quadrado vezes um valor. Né? O que acontece, quem multiplica material vezes alguma coisa, né, é uma prática comum, e a gente entende, né, por que isso acontece? Porque ninguém nunca ensinou uma forma de você precificar a marcenaria de uma forma diferente, ok? As pessoas sempre aprenderam a precificar por metro ou precificar com base no custo do material, coloca ali o valor da diária dele,
né? Coloca mais um valor para frete, um valor pequeno para cobrir pequenas despesas, como alimentação, enfim, fecha aquele valor e passa para o cliente, né? Achando que aquilo dá para cobrir todas as despesas do projeto. Tá? Então, tem gente que fala assim, mas eu trabalho assim há anos e sempre deu certo. E no final eu sempre consigo entregar. Né? Pode ser que tenha dado certo. Tem gente que fala, não tenho tempo de ficar calculando essas despesas para fazer um orçamento, para fazer uma precificação de tudo que vai no projeto, eu não tenho tempo. Eu sempre fiz assim. Sempre deu certo. A minha marcenaria cresceu ou está crescendo. Cara, tudo bem. Isso até pode funcionar, sabe? Isso e na verdade funciona até certo ponto. Mas, por exemplo, eu já conversei na live anterior aqui, a gente falou um pouquinho sobre esse assunto, a gente estava falando de outro assunto, entramos nesse assunto, e aí a gente teve compartilhamento aqui de pessoas que estavam na live conversando conosco, falando que faziam dessa forma, mas que estavam cada vez mais endividados. Exatamente. Aí, na verdade, tem até um aluno nosso, da nossa turma do nosso curso Marcenaria Lucrativa, tá? Nosso curso Marcenaria Lucrativa. A gente conversou com ele recentemente, ele está passando por esse processo. Ele precifica dessa forma e está num processo de endividamento muito grande, tá? E tem muita relação com a forma de precificar. Olha só, você começa a marcenaria, você tem um ajudante, ok? Você precifica material vezes 2 ou você precifica por metro quadrado. Daqui a pouco você contrata um marceneiro, aquele ajudante vai ajudar aquele marceneiro e você fica ali vendendo, produzindo, também ajudando na montagem, enfim. Daqui a um certo tempo você contrata outro ajudante, um para ajudar você ou para ficar fixo na marcenaria e o outro vai ajudar o marceneiro na produção e na montagem. E você continua. E às vezes você compra uma máquina nova, ou você faz o financiamento de um veículo, né? Ou você muda de ponto comercial para o aluguel mais caro. Repara o seguinte, as suas despesas elas aumentaram. O custo da marcenaria aumentou, mas o mercado precifica como? Lídio, o mercado precifica material vezes 2,5. Então, eu sempre fiz material vezes 2,5 e continuo fazendo. Mas percebe que o seu custo aumentou? Que as suas despesas aumentaram? Então, na prática, você deveria estar cobrando mais caro pelo seu serviço, pelo seu projeto, para que você consiga pagar suas contas e ter lucro, cara. Ter lucro, igual o nosso colega Móveis e Cozinha aqui, acabou de comentar aqui, né? Tem que colocar todos os custos, exatamente. Cara, eu sei que tem custos que parecem muitas vezes pequenos, que a gente acha que é pequeno, mas no somatório do mês, né, são grandes. Quanto custa uma fiação de serra aí? Tá beirando R$100. Tem lugar que é quase isso, tem lugar que é até acima disso, né? Quantas afiações você faz por mês? Se você é uma marcenaria que tem 3, 4 pessoas trabalhando, você deve fazer aí pelo menos umas 6 por mês ou talvez mais, né? Quanto custa isso, né? Então... Até falar aqui, ó, Arte e Ambiente Planejados é o Rodrigo, aluno nosso aí. Boa noite, amigos. Boa noite, Rodrigo. Né? Boa noite, Dudu. Poço Bom, né? Imóveis e Cozinha. Gente, essa questão de multiplicar por 2, o que o Lídio está falando é uma coisa muito importante. Por quê? Porque essa questão de você pegar o valor do seu material, e até o Rodrigo aí do Arte Ambientes pode falar, né? Porque você já aprendeu, né, Rodrigo? Precificar de acordo com seus custos. Querendo ou não, quando você está começando uma marcenaria, os seus custos tendem a ser mais baixos, porque você tem baixo investimento, tem poucos funcionários, seu custo é mais baixo. Na medida que a sua marcenaria vai crescendo, o seu custo vai aumentando. E se você não tem um controle disso, você não tem como saber se seu custo está aumentando, diminuindo e quanto, né? Principalmente o quantitativo, quanto que está aumentando. Né? E aí que peca, né? Quando você pega um valor do material e multiplica por 2, você peca aí. Por quê? Como você não tem controle, você não sabe, ok, é 2, agora virou 2.1, 2.2, 2.3, eu multiplico por 3, quanto que é? Quando eu tenho que fazer essa alteração, você não tem controle nenhum. Então, quando a gente fala, muita gente chega e fala, eu sempre fiz assim. Ótimo, deu certo, ok, mas até quando? Até quando isso vai dar certo? Porque na hora que seu custo começar a aumentar e as pessoas tendem a achar que, não, eu sei quanto que eu gasto. Não sabe. Se você não faz o controle, você não sabe. A gente tem alunos, a gente acompanha os alunos. É a coisa que a gente mais escuta. Eu não sabia que eu gastava tanto.
É a coisa que a gente mais escuta. Eu não sabia que esses eram meus custos. É o que a gente mais escuta. A gente já escutou o aluno falando, gente, eu não estava nem lucrando, eu não sabia. Olha para você ver. Então, não ache que você sabe seus custos, que vou só multiplicar por 2 e vai dar tudo certo. Se não acompanha, não porque tem como pode dar, saber, né? vai dar certo por um tempo. Vai dar certo por um tempo. Mas daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando sua marcenaria crescer, seus custos mudarem, seus custos aumentarem, e você não está acompanhando, e a precificação? Por que isso é importante? Né? Por que fazer um orçamento correto, com calma, né? Fazer o orçamento certo, saber a informação correta para você passar para o seu cliente, por que isso é importante? Porque é o seguinte, a gente está nesse negócio para quê? Para ter resultado financeiro positivo, para a gente crescer, para a gente ganhar dinheiro, para a gente pagar as contas, melhorar tanto a marcenaria quanto a nossa casa, a nossa vida pessoal. O objetivo é esse, ok? Se o objetivo é esse, cara, existe um processo, existem ações no meio do caminho para você chegar nesse resultado, certo? Existe um processo. Né? Quais são as etapas desse processo? São muitas, mas, por exemplo, ter um bom produto, fazer um bom móvel, né? Conhecer as despesas, saber precificar, organizar ali a marcenaria, enfim. E tem um monte de outra coisa, área comercial, parceria, né? Gestão financeira, enfim, tem um monte de coisa. Mas o objetivo maior, qual é o principal? É ter lucro. Uma das etapas importantes é a precificação. Tem um aluno nosso dessa turma agora não, da turma anterior do nosso curso de marcenaria lucrativa, que ele era um cara que fazia, assim, um móvel incrível. Ele mostrou o trabalho dele para a gente na marcenaria dele, assim, o material dele era espetacular. Como era que ele precificava? Né? Era material vezes 2. A conta dele era essa. Só que assim, no final do mês, cara, ele não via dinheiro, né? O orçamento dele era só dobrar o preço do material. Ponto final, né? Então, ele não via dinheiro, não sobrava dinheiro. O cara não tinha lucro. Pensa só, você trabalhar agora, julho, chega agora no final do mês, cara, se olhar para a sua conta e não ter dinheiro, você trabalhou o mês inteiro, cara. Aí está vencendo lá o aluguel, parcela de cartão de crédito, está vencendo lá contas pessoais, você não tem dinheiro depois de ter trabalhado 30 dias, direto praticamente, que a gente sabe que a jornada de trabalho que mexe com marcenaria, principalmente quem empreendeu há poucos anos, sabe que a jornada não são 8 horas, que a jornada é bem maior, né? Mas olha o caso desse aluno nosso. Então, ele depois que ele aprendeu a precificar corretamente, né, que ele aprendeu a precificar de acordo com as despesas que ele tem em cada projeto, cara, começou a sobrar dinheiro. Ele começou a ver o lucro na conta, lá na conta bancária, né? E não foi somente ele, né? Tantos outros alunos. Mas ele passou a se sentir realmente dono de marcenaria. Né? Porque antes disso passou a se sentir empresário, porque antes disso ele era só um cara que ficava louco lá, produção, montagem, montagem, era um marceneiro sozinho. Né? Mas o cara tinha funcionário, mas enfim o processo da precificação estava errado, e é justamente um processo muito importante. Por quê? Porque ali, e olha o que é pior, muitas vezes você tem pessoas que, além de fazer o orçamento, né, e não chegar no preço correto, ainda dá desconto para o cliente, ou ainda inventa de cobrir o orçamento de outra marcenaria só para girar a sua marcenaria. Então, tem muita coisa que quebra a marcenaria, endividamento é uma delas, tá? Quando você está endividado, quando você está sem dinheiro, cara, vender mais nem sempre é a solução. Aumentar o faturamento nem sempre é a solução. Porque é o seguinte, você tem um vazamento, filho. Imagina uma caixa d'água, ela está vazando. Quanto mais água entrar, vai continuar vazando do mesmo jeito. A conta lá do consumo no final do mês vai ser enorme, ok? Então, mesmo que você coloque mais água, mesmo que você venda mais, você não resolve o problema do vazamento ou do seu endividamento. Você tem que resolver o problema em si, tá? O problema em si, que é justamente esse processo do preço, de conhecer as despesas e precificar. Porque se você não resolver esse problema, você nunca vai ter lucro na marcenaria, nunca vai ter. Então existe um processo, a gente fala disso muito no nosso curso, não é o tema da live aqui, que a gente quer falar muito sobre precificação. Né, como sair desse caos financeiro. E uma forma de você sair desse caos é justamente um processo de precificação, processo de preço. Exatamente. Até que eu estou lembrando aqui agora, acho que foi semana passada ou retrasada, que eu estava conversando com uma aluna da turma atual, e ela ficou impressionada porque ela falou, eu não sabia que eu não estava lucrando. Ela foi fazer todo o acompanhamento financeiro
E ela falou, viu que tinha mês que ela lucrava, tinha mês que ela não lucrava, tinha mês que ela lucrava, tinha mês que ela não lucrava. E olha, e ela ficou impressionada que ela virou e falou, Jamile, e olha que eu tô com saldo na minha conta. E eu achava que eu estava lucrando todo mês. E não estava. Ou seja, tem mês que ela tem lucro e tem meses que ela passa sem lucro. Só que a conta dela está com saldo. Então, se você não faz o acompanhamento, você não vê o buraco. Olha como é que você não vê o buraco se você não faz o acompanhamento. Ou seja, a partir daí ela começou, falou, opa, peraí, tem um buraco aqui, tem um buraco no meu financeiro que eu tenho que resolver. Eu não estou precificando alguma coisa errada, ou não estou vendendo o suficiente, ou estou o quê? Precificando errado. E tem marceneiro que fala assim, Lídia, mas eu estou começando agora. Cara, justamente é a hora de você começar do jeito certo. Se você aprender a cobrar do jeito certo agora, isso vai evitar muita dor de cabeça no futuro. É muito mais fácil você crescer sobre uma base sólida, né, um negócio com conhecimento, feito da forma correta, do que você crescer com problemas na formação do preço, que é uma etapa importantíssima do seu negócio. E aí tem marceneiro que fala assim, Lídia, mas eu não tenho tempo para isso. Cara, eu entendo, assim, a correria é grande, mas o tempo que você perde, cara, fazendo um projeto que não te dá lucro, né? Olha a quantidade de tempo que você perde, né? Aprender a... Ou seja, você não está preocupado, você está preocupado em perder tempo precificando correto, mas não está preocupado em trabalhar de graça. Exatamente. Perder tempo trabalhando de graça. Ou seja, para você perder seu tempo trabalhando para lucrar pouco ou quase nada, ou mesmo ter prejuízo, está ok, né? Mas aí você perder tempo, né? Perder tempo para parar ali e fazer um acompanhamento financeiro e levantar seus custos e aí aprender a precificar corretamente, para isso você não tem tempo. Então, eu falo, não é questão de você não ter tempo, é questão de prioridade. O que você vai priorizar, né? Então, aprender a organizar a sua forma de cobrar, aprender a organizar a sua forma de cobrar, vai te salvar muitas vezes muito de trabalhar de graça para alguém. Ok? E trabalhar em algum projeto que você não vai ter lucro, tá bom? Tem gente também que fala, Lídia, eu tenho vergonha de cobrar mais caro. Cara, não é cobrar mais caro, é cobrar justo, é ser remunerado adequadamente pelo produto que você está entregando, sabe? Eu falei aqui de gente que cobra e aí dá desconto sem nem saber se vai ter lucro ou quanto vai ser o lucro no projeto. Tem gente que cobra só para girar a marcenaria, tá? Então, assim, a gente não está falando de cobrar caro. Estamos falando de cobrar justo. E aí, quando você cobra justo e o cliente pede um desconto ou o cliente pede para você cobrir um orçamento, talvez até dê para você cobrir. Talvez até dê para você dar 10% de desconto. Mas você só vai saber isso quando você realmente precificar da forma correta e você fazer essa precificação considerando realmente, né, as despesas que você tem. E o mais importante de tudo isso é considerando que naquele orçamento que você vai ter lucro no final. Exatamente. Porque sem lucro, cara, assim, a vida pessoal vai ladeira abaixo, a marcenaria não paga as contas, o negócio não prospera e você acaba trabalhando 30 dias de graça para seus funcionários e para seus clientes. É o que eu vejo muito colega aqui na minha cidade trabalhar 30 dias de graça. E eu estou até lembrando aqui o Rodrigo da Arte Ambientes que está aí na live. Uma das coisas que ele comentou para a gente, que melhorou muito depois que ele fez o curso, foi justamente isso, que ele tem muito mais segurança. Porque aí é a questão, quando você sabe o seu custo, você sabe a precificação correta, você tem muito mais segurança. Você não passa o orçamento e fala, será? Vários alunos já falaram, mas como o Rodrigo está na live, eu estou lembrando disso, que a pessoa fica, às vezes, muito na dúvida. Ai, mas isso está caro. Nossa, eu estou achando que eu estou cobrando muito caro. Porque, às vezes, né, a gente acha que a gente vê o cliente de acordo com o nosso bolso. Cuidado, o bolso do cliente não é o seu, não. Né? O cliente ele tem que pagar pelo custo real e o lucro que você precisa para fazer aquele projeto. E pronto, acabou. Né? Então, mas você só vai saber disso, só vai ter certeza que seu valor está correto, que não está ou muito caro ou muito barato, está justo, né? Se você fizer essa precificação correta, senão você vai ficar sempre na dúvida. Ah, mas se eu cobrar caro, o cliente não compra. Mentira. Gente, isso é muito mentira, porque a gente já cansou de ver aluno nosso que tinha essa mentalidade, que falava isso.
Eu fiquei morrendo de medo porque eu achei que o orçamento tinha ficado muito caro, mas eu olhava e falava, mas era um orçamento justo, e aí eu enviei para o cliente fechou. E eu nunca perdi cliente, nunca deixei de vender por causa disso, e aí que eu comecei a perceber que eu estava vendo o meu cliente de acordo com o meu bolso. E não é, gente. Então, é mudança de mentalidade mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, ver se tem uma coisa. O nosso colega Móveis Cozinha falou que tem que colocar todos os custos. Dudu Artes aí, boa noite. Móveis Cozinha. Eu não cobro taxa de visita, mas todos os que fecham pagam o custo mensal da gasolina. Gasolina mais a hora de visita lá, tem que ser paga, tá? Só que para cobrar o preço certo é preciso aprender a vender melhor, correto? Para cobrar o preço certo, você tem que aprender a vender. E uma das formas de você que te ajuda a cobrar o preço certo é realmente precificando da forma certa, tá? Que isso te dá mais segurança, inclusive. Ele falou que eu vou ressaltar uma outra coisa, entre fazer atendimento presencial e fazer atendimento online, opte pelo atendimento presencial, a conversão é maior, é verdade, a conversão é muito maior. Uma outra coisa que converte muito mais fácil são as indicações, são as parcerias. A gente fala muito sobre isso aqui, sobre parcerias, inclusive a gente está lançando aí um curso sobre parcerias, como fazer parcerias, que eu sei que é muito difícil e às vezes não dá para falar na live aqui, porque é um assunto mais longo, tá? Não dá para a gente abordar tudo. Como é que você faz parceria com um arquiteto, com corretor de imóveis, com imobiliária, com madeireira, com vidraceiro, com serralheria, com estofador, construtoras. Com construtoras, como é que você desenvolve essa relação? A gente está desenvolvendo um curso aqui para ajudar, vai ser um preço bem simbólico mesmo, tá? Mas está em fase de desenvolvimento, vai estar pronto em quantos dias? Eu acredito que na semana próxima já deve estar no ar, eu estou em finalização. A gente vai divulgar aí para quem quiser conhecer, porque é um assunto mais técnico, não dá para ficar falando aqui na live, que é o mais longo, né? Mas enfim, voltando ao tema aqui, e aí o que acontece? Mas né? eu acho que tem uma pergunta. Mais algum comentário aqui? Pergunta? Lá no início aqui, ó, o Dudu. Nosso colega Dudu Poço Bom falou aqui, tem um colaborador que sempre deixou claro que quer abrir uma marcenaria para ele. Tenho dúvida se segura até ele sair ou se manda ele embora logo. Cara, eu assim, no meu caso, se fosse eu, se ele continuar produzindo como eu espero e como ele deve produzir, deixa ele lá, cara, não tem problema, sabe? Até a forma de você demonstrar maturidade. Como concorrente, e eu te falo o seguinte, muitos alunos nossos eram marceneiros e saíram da marcenaria para abrir o seu próprio negócio, e os antigos donos viraram quase que parceiros, né? Acho que o caminho trocam é esse, material, e às vezes agora o mais importante, Dudu, o mais importante, cara, você que está há mais tempo no mercado, né, que tem a marcenaria e emprega essa pessoa que de repente vai sair e vai abrir a marcenaria dela, cara, você não pode perder cliente para alguém que está chegando agora no mercado. Não pode, tá? Qual é o ponto nisso? Lídio, eu não consigo vender porque abriu 2 marcenarias aqui e os caras estão tomando minha venda. Então tem algum erro na sua marcenaria. Ou a sua marca não é forte, ou o seu atendimento comercial não é tão bom quanto você imaginava, ou o seu preço tem algum problema, ou você está brigando pelo público errado. Enfim, tem que olhar para dentro de casa para ver se não tem alguma coisa errada, porque a gente tem casos assim, tá? Conversa com muita gente aqui que tem marcenaria e que às vezes abre alguém na cidade e o cara, de repente, a venda do cara afunda. Por quê? Pode ser preço, ok, pode ser preço, mas pensa o seguinte, nem todo cliente quer o menor preço. A maioria dos clientes, a grande maioria, não fecha com o menor orçamento, tá? Não fecha com o menor orçamento. Tenho certeza absoluta disso, tá? Ah, Lídio, não todo cliente só quer preço. Mentira. Você está brigando pelo cliente errado. Tá bom, então por que as marcenarias que cobram mais caro vendem? Não faz sentido isso, entendeu? Mas aí isso é um tema para outra live. A gente na live anterior falou um pouquinho sobre isso, sobre como ter diferenciais, como desenvolver os seus diferenciais, como fazer o cliente enxergar valor na sua marcenaria, no seu produto, no seu serviço. A gente falou isso na última live, tá bom? E aí espero que não seja o seu caso, espero que ele saia, mas que você continue brilhando aí na sua marcenaria, tá bom? Só para reforçar isso aqui, para deixar claro aí para o Dudu, Poço Bom. Isso. Que acontece? Para quem está começando, quem começa normalmente briga por preço. Se você já está mais tempo no mercado, não é para você estar brigando por preço. O cliente não pode enxergar, se você tem uma marcenaria há um certo tempo, o cliente não pode te enxergar como o cara mais barato da cidade. Exatamente. Ele não pode ir atrás de você por causa de preço. Se você está perdendo um cliente porque alguém acabou de abrir uma marcenaria
e está conseguindo oferecer um preço menor do que você, aí você tem que parar, pensar e fazer uma autoanálise. Por que que eu estou há tanto tempo no mercado e ainda estou nessa briga de preço? Tá? Então, faça essa análise. Então, não veja essa pessoa como concorrente seu, ele está começando agora. Né? Incentive. Tem que ser barato tá? mesmo. Ele pode ser uma possível Quem abre sempre briga por preço, seu. cara. Quem abre vai sempre brigar por preço, ok? Só que depois de um tempo essa briga muda um pouco, né? E se o cliente que só quer preço, né, te abandona, é porque provavelmente, né, você está trabalhando no público errado, né? E, gente, ou não conseguiu passar valor, né, demonstrar ali valor no seu negócio. Pensa o seguinte, por que que o cliente tem que escolher a minha marcenaria, que existe há 10 anos, 5 anos, 3 anos, do que a marcenaria do meu ex-funcionário ou essa marcenaria que abriu aqui agora? Por quê? Você tem que ter resposta para essa pergunta. Descubra 3 respostas. Ah, porque o meu atendimento comercial é espetacular, que eu dou garantia em contrato. Eu tenho investimentos de maquinário. Porque eu entrego rapidamente. Enfim, descubra 3 coisas que o cliente tem que escolher você por causa delas. E depois trabalhar isso na sua comunicação. Cara, a gente falou bastante disso na última live, sabe? Como ajudar você a sair dessa guerra de preço. Que não, pode não ser o seu caso, mas é a realidade de muito dono de marcenaria. Gente, tá? É uma coisa que eu penso muito. O concorrente nosso, ele serve para melhorar a gente. Não veja o seu concorrente como alguém negativo. Pense nele, ó, se ele está fazendo isso, agora eu tenho que fazer melhor. Pense no seu concorrente como alguém que vai fazer você trabalhar melhor, melhorar o seu produto, melhorar a sua precificação, né? Melhorar seu maquinário, que não vai deixar você parado no tempo. Porque a concorrência serve para isso. A concorrência serve para que o mercado melhore. E aí você tem que acompanhar esse mercado. Então você tem que ver a concorrência como algo que vai te ajudar a crescer. Né? Não vai deixar você parado no tempo. E aí, continuando o nosso tema aqui, né, como sair desse caos financeiro e ter lucro na marcenaria, a gente falou de precificação, né, da forma errada de precificar e muitos erros que muita gente comete, gente que fala que não tem tempo, gente que fala que eu sempre fiz assim, gente que fala eu estou começando agora. Para todos esses casos, gente, é possível sim fazer do jeito certo, tá bom? Então comece anotando tudo do projeto, quanto você gastou de material, ferragem, quanto tempo, quantas horas você trabalhou no projeto, né? Despesas que você teve, comece anotando tudo. Calcula o valor da sua hora. Qual o preço da sua hora de trabalho? Ah, Lídia, eu não sei. Tá bom, qual é o seu prolabore mensal? Ah, Lídia, na minha marcenaria eu ganho 3 mil por mês, ganho 10, ganho 15, ganho 8. Ok, se você ganha 3, 10, 15 ou 8, divide isso lá pelas horas que você trabalha, pelas 220 horas semanais ou 176, enfim, né? Divide isso. E aí, depois que você descobrir todas essas contas, acrescenta uma margem de lucro. Acrescenta uma margem de lucro ali ainda naquele projeto. E aí você chegou no valor que você deveria ter cobrado, ok? Você colocou todas as contas daquele projeto, colocou o valor da sua hora de trabalho, da sua equipe, de todo mundo, e colocou a margem de lucro. E você chegou no valor que você deveria ter cobrado. Agora, compara isso com 3 últimos projetos que você fez. Pega lá, 3 projetos que você acabou de entregar. Faz a conta lá de tudo que você gastou, compara o orçamento que você fez. Quanto tempo você demorou para fazer? Compara o orçamento que você fez, que você deu para o cliente, e agora compara com o novo orçamento que você fez, considerando lá a sua hora de trabalho, considerando as despesas e considerando o lucro. Vê se esses orçamentos são iguais. Né? Faz esse exercício aí. Porque com certeza vai dar diferença. Com certeza vai dar diferenças. E aí você vai se surpreender com o resultado. Aquele lucro que você achou que tinha, provavelmente você não vai ter, ou se teve, ele é pequeno, porque ele é pequeno demais. E aí, qual é o problema disso? Qual é o problema de não ter lucro, de ter um lucro muito pequeno? Cara, o negócio não cresce, o negócio não prospera, tá? Não prospera. Você não consegue pagar lá a parcela da máquina que você comprou, você às vezes atrasa o aluguel uma semana, você às vezes tem que pagar uma comissão para o marceneiro lá na sexta-feira do projeto que está em andamento e você não tem o dinheiro para pagar. Você às vezes tem que pagar uma boleto da madeireira que vence amanhã na segunda e você só vai pagar lá para quarta ou quinta, quando receber dinheiro de um outro projeto, sabe? Tá pondo buraco. Então, e aí chega no dia 30, dia 31 agora, e você olha para a conta e não tem dinheiro. Por quê? Porque a gente cometeu um erro lá atrás, né? Um erro principalmente na precificação, tá bom?
Então, é lógico que esse erro pode ser pelo fato de você não ter, às vezes, um salário definido, um prolabore, e aí você tira todo o dinheiro da marcenaria, põe no seu bolso e gasta. Enfim, existem assim, inúmeros erros que ocasionam essa bola de neve e fazem com que a marcenaria não tenha lucro e mergulhe no caos financeiro. Sabe uma coisa que o pessoal não coloca na precificação? O próprio salário do empreendedor. O pessoal não coloca, é um erro de precificação que o pessoal faz demais, de não adicionar ali o salário do empreendedor. Eles não colocam quanto do seu salário tem que ir naquela precificação. Gente, se você não precifica de acordo com o salário que você quer receber, como é que você quer no final do mês pegar aquele valor? Aquele valor nunca vai estar no seu caixa. Você nem precificou levando ele em consideração. Nosso colega falou aqui, o Vitor. Boa noite, Vitor. Ele falou aqui, ó, olá, tudo bem? Gostaria de saber se tem alguma solução para fazer um orçamento de imediato e precificando correto. Vitor, a gente acabou de falar, não sei se você entrou na live no comecinho, mas falamos muito sobre a forma correta de precificar, que é justamente considerando as despesas de um projeto. Tá? De um projeto. A gente ensina isso no nosso curso lá, Marcenaria Lucrativa. O curso não está à venda, quem quiser comprar não está disponível. Mas tem a lista de espera. Porque a gente acabou de fechar uma turma agora uma semana atrás. Então a gente só abre uma turma a cada 2, 3 meses, tá legal? Agora a gente está dando atenção aos alunos que entraram, a gente não está ensinando mais. Quer dizer, não está vendendo mais, somente daqui a 2 meses que a gente vai abrir e ensinar. Mas a fórmula é a seguinte. Mas só para lembrar aqui, ó, se você quiser entrar na lista de espera, vai na nossa bio, clica lá no link Marcenaria Lucrativa e você pode entrar na lista de espera na próxima vez que a gente abrir o curso. Você vai ser avisado, tá? Mas a fórmula correta seria você orçar um projeto, que foi o que eu acabei de falar aqui, né, com base nos custos que você tem. Quais são os custos que você tem na precificação de um projeto? Né? Primeira coisa, o que você quer ter? Eu quero ter lucro. Ok. Todo mundo quer ter lucro. Lucro tem que estar no seu projeto. Eu tenho que pagar material. Então, custo de material tem que estar no seu projeto. O projeto que eu estou fazendo tem que me ajudar a pagar o aluguel. Tá bom. Então, parte do seu aluguel tem que ser proporcional ao tempo que você vai trabalhar naquele projeto. Uma semana, 10 dias, entendeu? Eu tenho os custos variáveis da marcenaria, custos fixos da marcenaria. Insumos. Enfim, tudo isso tem que estar no preço do cliente. Quando você vai no supermercado e compra lá 1 quilo de carne, um pacote de açúcar, um pack de cerveja, a gente está ajudando o dono do supermercado a pagar o produto, pagar as despesas operacionais dele, fixas e variáveis, e no final das contas a gente está financiando a próxima loja que ele vai abrir, que é o lucro lá, que com aquele lucro ele faz caixa, com caixa ele cresce, ok? Então, ou seja, mas olha que legal, no supermercado o cara não pega lá o pack de cerveja e multiplica por 2, ele não faz isso, até porque as margens são diferentes, né? Produtos como de alto giro, como arroz, açúcar, o cara ganha 2%. Mas lá na carne ele ganha 15, 20, porque tem um custo muito mais alto, tem eletricidade, tem que ter muita gente no açougue, sabe? Então, ou seja, a formação de preço, ela não é material, não é achismo, né, cara? Não, igual a gente vê muita gente fazendo no mercado. É achismo, infelizmente. Chutar preço, sabe? Não é, tem gente que chuta preço só para fazer a marcenaria girar, só para ter movimento, sabe? Não é assim. Então, existe a forma certa de você fazer um orçamento, que é considerando os custos do projeto. Por que isso é importante? Cara, porque você tem que ter lucro, velho. Não dá para agora estar no dia 20, cara, olhar para sua conta e não ter dinheiro. Não dá. Né? Não é para ser assim. Se está sendo assim é porque tem muita coisa errada na sua marcenaria. E sabe o que vai acontecer? Essa dívida que você tem, que muita gente tem, ela só vai aumentar. É igual eu dei o exemplo da caixa d'água lá, está vazando, você está botando água dentro e continua vazando. Ou seja, se você às vezes as pessoas não estão tendo lucro no projeto, né, e acha que a solução é vender mais. Às vezes, vender mais só vai aumentar o tamanho do buraco que o marceneiro se enfiou, pelo fato dele estar nesse caos financeiro, né, que foi gerado por um processo de precificação errada, ou por uma negociação que ele entrou para cobrir o orçamento, deu desconto e tal, e isso vai evoluindo. Com o tempo isso se torna uma bola de neve, e é o que quebra muita marcenaria. E quando você vai ver a marcenaria que quebrou, ela tem cliente paga em dia, às vezes o marceneiro é espetacular, o produto é top, o produto é bom, o mercado tem demanda, o cliente paga, né? Só que aí a falha na administração do negócio faz com que o marceneiro perca o negócio dele, o empreendedor perca o negócio dele. Gente, e é triste ver no mercado de marcenaria, em pleno
né, 2025, a gente vê que até hoje tem muito marcenaria que ainda precifica multiplicando material por 2, por 3. É triste porque você vê que, gente, com toda a tecnologia que tem hoje, internet, você faz o curso que você quiser online, você corre atrás muito mais fácil da informação hoje que há 20 anos atrás, né? Você tem computadores para fácil acesso, que isso, gente, você não faz isso na mão, não. Esquece. Vão modernizar, gente. Marcenaria, hoje você precisa de um computador. A tecnologia está entrando cada vez mais na marcenaria. E se você ainda está trabalhando como se a marcenaria fosse algo extremamente artesanal, igual a 20 anos atrás, você já está errado, você já está atrasado. Então, vamos pensar, a marcenaria precisa de um computador, você precisa, né, de planilha, você precisa de ferramentas para auxiliar a fazer isso. E arranjar um pouquinho de tempo para mexer com isso, e né? pensar como empreendedor, como o empresário, empresário, né? Não é só pensar como marceneiro. O marceneiro tem que ficar focado na produção, mas você não é marceneiro, você é empresário. Então você tem que arranjar tempo, sim, né? 10 minutinhos por dia, não precisa mais do que isso, para você parar e pensar e acompanhar os custos da sua marcenaria, acompanhar os valores e começar a precificar de forma correta. Agora, isso não demanda tempo, tá, gente? É igual o nosso colega falou aqui, isso, é que as pessoas acham que isso demanda tempo. Isso demanda tempo se você fizer na mão. Agora, se tiver ferramentas para te ajudar, isso inclusive faz o orçamento poder ficar, né? As nossas ferramentas até agilizar, até agilizam mais ágil, muito, né? o orçamento. Agilizam muito o orçamento. Então, é mais a pessoa não quer perder tempo nem de correr atrás da informação. Esse é o grande problema que eu vejo com muitos donos de marcenaria. Eles não querem nem perder o tempo correndo atrás da informação, correndo atrás de tentar fazer algo diferente, de melhorar a precificação, melhorar o serviço e terminam culpando a concorrência, culpando, mas não tem como ficar cobrindo o material. Gente, vamos olhar para dentro, vamos olhar para onde a gente está errando, vamos olhar os nossos erros, porque eu te falo, 90% dos problemas não está na concorrência nem no mercado. 90% dos problemas das pequenas marcenarias está dentro da marcenaria e dentro da cabeça do dono. Principalmente na mentalidade do dono. Nada vai fazer diferença na sua marcenaria, nenhuma ferramenta, se você não mudar primeiro a sua mentalidade, mudar a sua atitude. Nada vai fazer diferença. Igual o nosso colega da Art Crafts aqui comentou, né? São coisas simples, às vezes pequenas, mas que fazem uma diferença enorme. Ele falou também aqui, cobrir o orçamento eu não acho certo, mas infelizmente tem pessoas procurando preço. Exatamente, né? Os clientes estão procurando preço, sim. Determinado nível de clientes, tá? Não é todo cliente que procura, depende muito do nicho, a gente falou do perfil de público que você atende. Lídia, eu atendo todas as classes. Ok, mas a grande maioria não é da classe A, B, às vezes. Às vezes é da classe C, D e E. Ou às vezes né? Às vezes é um perfil de cliente muito de comércio, ou é muito pessoas que querem móveis residenciais. Tem que fazer essa análise do perfil, tá? Nem sempre o cliente depende muito do perfil, mas eu te garanto que a maioria dos clientes não fecha com o menor preço. Não fecha. Às vezes tem 2 preços ali, ele fecha com um pouquinho acima, mas não fecha com o menor, tá? Isso acontece em todo lugar. É o que você fala, né? Que você já falou até aqui hoje. Se o cliente fechasse só com o menor preço, não existiria grandes marcenarias cobrando preços aí, né? Que é o dobro, 3 vezes, 4 vezes maior do que pequenas marcenarias. Então é mais uma questão de talvez você esteja buscando o cliente errado. E é o seguinte, precisamos de clientes, nós precisamos de todos os clientes, tá bom? Mas nós não vamos conseguir fechar todos. Taxa de conversão de marcenaria, gente, é 20%, 30% no máximo. Se você não tem indicações... Você faz 10 orçamentos, fecha 2, 3. Isso é o mais comum, tá? Não tem marcenaria que faz 10 orçamentos e fecha 9, não. Isso não existe. Tem com parcerias e indicações. Aí você está falando... de forma geral, exatamente. De forma geral, quando você não trabalha essas indicações. Quando você capta o cliente na internet, você traz captação de clientes, a captação, se ela não vier por indicação, a conversão é muito mais difícil. Você pode olhar. E eu estou falando de números, né, que a gente faz captação
de Instagram, de Google, né, de Isso. Facebook. Aí A conversão, ela é mais geralmente ela é 20, 30% no máximo. Agora, como ela falou, cientificamente, tá? Tô falando dados de pesquisa, quando você tem um cliente que é indicado, que vai até você, a chance de você converter aquela venda é de mais de 80%, tá bom? É por isso que a gente fala muito sobre desenvolver parcerias, né? Como que você desenvolve parcerias? Aqui, por exemplo, a gente tem parceria com construtora, corretor de imóvel, imobiliária, vidraceiro, serralheiro, a própria madeireira é um parceiro nosso que nos indica, a gente tem também os arquitetos, e acho que tem mais gente, eu não estou lembrando agora, mas tem mais gente. Até loja de tinta também é parceiro nosso. Tá? Então, ou seja, você pode desenvolver essas parcerias, né? Mas mais do que ter muitos parceiros e ter indicações, cara, é fazer o preço certo. Por que isso é importante? Porque no final a gente quer ter lucro, a gente quer fazer o negócio crescer, a gente quer melhorar não somente a marcenaria, mas também a nossa casa, a nossa vida pessoal. Tá? Existe um processo para isso. Uma das etapas desse processo, claro, tem que ter um produto bom, tem que atender bem e tal, mas uma das etapas do processo é precificar corretamente. Então eu espero, né, que a live de hoje tenha aberto um pouco mais a cabeça de todo mundo que passou por aqui. Obrigado pela companhia de vocês, tá? Vamos tentar precificar um pouco melhor, focando exatamente nas despesas, né, que a gente tem em cada projeto. Só um parênteses aqui, nosso colega Vitor falou, entrou na fila de espera do curso. É isso aí, Vitor. A turma só deve abrir daqui a 2 meses, tá? Mas você será avisado. Mas todo mundo que quiser participar do nosso curso Marcenaria Lucrativa, lá você aprende a definir prolabore, fazer fluxo de caixa, precificar com base nos custos. Lá a gente fala sobre como desenvolver parcerias. Lá tem um módulo que a gente abre lá, um modelo de contrato para você poder fechar com o seu cliente o contrato jurídico, a gente dá para os nossos alunos. Modelo de envio de orçamento, nosso orçamento aqui é um PDF de 5 páginas, a gente dá também para os alunos. É um curso super completo, tá bom? Que te ensina, sim, como sair do caos financeiro e ter lucro no negócio, tá? Porque no final das contas é isso que a gente quer, que todo mundo tenha. Por isso que a gente compartilha conhecimento aqui para ajudar as pessoas a ter mais gestão e também mais lucro na marcenaria. Esse é o foco, tá bom? Ninguém abre uma marcenaria para levar prejuízo, gente. Exatamente, ninguém quer ter prejuízo, né? Obrigado pela companhia aí, gente. Vamos descansar aqui. Amanhã começa tudo de novo, tá? Um abraço a todos aí. Boa noite a todos.